Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos. Neste momento, vamos dar início aos nossos estudos acerca das questões de divisão silábica. Bora praticar esse assunto, que é um assunto extremamente importante para o seu concurso. Então, já pegue o seu material aí e vamos começar. Questão número 1. Julgue o item a seguir em relação à separação silábica, à translineação e à acentuação tônica e gráfica de vocábulos empregados no texto. Aos vocábulos língua, manuais e mais, aplica-se a regra de separação silábica, segundo a qual não se separam letras que representam ditongos. Então, aqui o que a banca quer? Que você analise essas palavras e observe se os encontros vocálicos vão permanecer na mesma sílaba. Se eles permanecerem, significa que está sendo obedecida a regra que respeita os ditongos, permitindo com que eles continuem na mesma sílaba. Vejamos, a palavra língua. Quando a gente separa a sílaba, fica língua, sendo assim, ditongo, mesma sílaba. A palavra manuais, tudo junto. E a palavra mais? A palavra mais é um ditongo também, porque fica tudo na mesma sílaba, mais, certo? Sendo assim, a palavra é a correta. A alternativa. Número 2, Sebraspe. Julgue o item que se segue, relativo à análise linguística do poema precedente. No terceiro verso da terceira estrofe, tijolo apresenta-se separado em suas unidades mínimas significativas, denominadas sílabas. Vamos lá. A banca Sebraspe aqui trouxe tijolo, que está dividido em sílabas, e trouxe o que seria um conceito sobre sílaba, dizendo que são unidades mínimas significativas. Errado. Unidade mínima significativa é o quê? Nós vimos lá na primeira aula. É um fonema. Fonema é a unidade mínima significativa que compõe uma palavra. Aqui, sílaba não está correta. Aliás, a palavra está dividida em sílaba, mas o conceito de sílaba está errado. Ok? Continuando. Número 3. O cacófato é uma construção em que a união da sílaba final de um vocábulo com a sílaba inicial do vocábulo seguinte provoca o aparecimento de um som desagradável, a cacofonia, ridículo ou grosseiro, como ocorre na seguinte frase. Jaquetinha. Jaquetinha. Perceba que aqui parece que é jaqueta pequena, né? Já que tinha dinheiro, podia comprar o carro. Quem quer, nada alcança. Quem tudo quer, nada alcança. Não há cacofonia aqui. C. Como falou o chefe, todos devemos trabalhar. Falou o chefe. Também não haveria uma cacofonia. Em questões desse tipo, gente, você precisa analisar os fonemas, as palavras, a pronúncia com calma e observar se há alguma, como a própria banca trouxe, algum som desagradável nesta pronúncia, tá? Transmitindo uma outra mensagem ou fazendo com que a gente entenda uma outra coisa. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Não há também nenhum problema na pronúncia. Quero que tudo se exploda. Quero que tudo. Que tudo. Também não há uma diferença aí no que foi dito e no que é entendido. Sendo assim, fica a letra A, o nosso gabarito. Número 4. Julgue o item a seguir relativos a aspectos linguísticos do texto precedente. São corretas as seguintes formas de translinear a palavra fluida. Fluida, né? Fluida ou fluida. Certo ou errado? Aqui, gente, estaria errado. Por quê?
Conforme as regras de divisão silábica e de translineação, aqui nós temos um ditongo que deve ficar junto. E a própria regra de translineação pede para a gente respeitar as regras de divisão silábica. E mais ainda, não é bacana deixar uma letra solta assim. O ideal é juntá-la à sílaba anterior. Então, esta primeira parte, esta primeira opção está correta, já a segunda não está. Sendo assim, questão número 4 está errado. Número 5. Em relação a aspectos fonológicos e gráficos de vocábulos empregados no texto, julgue o próximo item. De acordo com a ortografia oficial em vigor, seria correta a translineação da palavra mais no último parágrafo do texto, escrevendo-se ma ao final de uma linha e is no início da linha seguinte. Pois bem, a mais é uma monossílaba, sendo assim, ela não pode ser dividida. Então, esta translineação estaria errada, equivocada, pelo fato de não respeitar a regra de divisão silábica. Então, aqui, número 5, errado. Número 6. A palavra sintagma é corretamente separada em sílabas da seguinte forma: sin-tari-ma. Contudo, em eventual translineação, conforme o espaço disponível na linha, considera-se a correta separação dessa palavra em pontos distintos dos indicados pelos hífens, a exemplo de sin-ta-di-ma. Errado. Novamente, a translineação obedece à regra de divisão silábica. E o G, lá na regra de divisão silábica, diz o quê? Consoante solta sem vogal deve ser colocada na sílaba anterior, caso haja essa sílaba. Sendo assim, é o G com tá, não com ma. Questão errada. Número 7. Instituto AOCP. Assinale a alternativa que classifica corretamente as seguintes palavras retiradas do texto: merece, meritocracia, simpática e com. Quanto ao acento tônico, beleza. Então, vamos procurar ali o seguinte. Vamos começar pelo mais fácil, o com. O com é o quê, gente? É uma monossílaba. Então, opções que não tenham isso sendo indicado, a gente corta. Além de ser uma monossílaba, a própria banca já pede aqui a especificação. É uma monossílaba átona, e ali só tem opção assim. Então, tudo que poderíamos buscar do tom, do com, já conseguimos. Voltando lá para a primeira palavra. A palavra merece é merece. O ré é a sílaba tônica. Sendo assim, é uma paroxítona. A letra C está errada, porque diz que ela é uma oxítona. Meritocracia. Meritocracia também é uma meritocracia. Aqui separa, fazendo com que o si seja a nossa sílaba tônica. Sendo assim, é uma paroxítona. Meritocracia. Paroxítona terminada com A. Por isso que não está acentuada. O que faz com que o nosso gabarito seja a letra D. A palavra simpática é proparoxítona, de uma forma ou de outra, e aqui também está nas duas opções. Letra D é o nosso gabarito. Questão número 8 diz o seguinte: sobre os termos metaforicamente, relativamente, diferentemente, diretamente, justamente e especificamente, assinale a alternativa incorreta. Então, aquela que está errada. Letra A. Todos são formados a partir de um adjetivo flexionado no gênero feminino. Não. Perceba o seguinte: metafórico, diferente, justo,
direto, relativo. E específico. Todas as palavras estão formadas a partir de um adjetivo. Ok. Qual foi o problema ali? Dizer que estas palavras estão no gênero feminino, o que não é o caso. Elas estão no gênero, vamos colocar como se fosse gênero neutro. Então, aqui está errada esta última parte. Letra A é o nosso gabarito. Letra B. Todas são palavras derivadas? Sim, todas derivam de um adjetivo que, inclusive, eu coloquei no quadro para vocês. Relativo aqui, tá? Relativo. C. Todos são formados a partir da adição de um sufixo? Sim, o sufixo mente, que inclusive faz normalmente com que as palavras se tornem advérbios, mudando a classe delas. Todas são palavras polissílabas? Sim. Todas possuem 4 ou mais sílabas. Todos são advérbios também. Então, letra A é o nosso gabarito. Próximo. Número 9. A palavra ideias tem 4 sílabas, portanto, se classifica como polissílaba? Não. Por quê? É as. Nós temos 3 sílabas. Ela é trissílaba e não poli. Errado. Questão número 10. Quando se redige um texto manuscrito, é necessário conhecer as regras de separação silábica. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam separação silábica correta. Letra A, para começar, a palavra primeiro já está errado, né? Porque o I deveria estar aqui junto com o E e não separado. Aproximação também está errado. Este O deveria estar junto com o A. Sendo assim, letra A está errada. Equipe, correto. Meio, errado, tá? A palavra meio não se divide desta maneira. Não, é introduz, errado. Reagiram, separa aqui, errado. Inicia academia, correto. Aqui, inicia e academia, correto. Letra E, processo. Esse S deveria estar aqui junto com o E. Esse S também deveria estar aqui atrás. Instituição. Está errado. Sendo assim, gabarito, letra D de dado. Número 11. Assinale a alternativa em que a separação silábica das palavras está correta. Letra A, preocupante. Errado. Aquele O ali deve estar deve estar separado. Preocupante. Imediata, de ata. Temos dois erros aqui na segunda palavra. Brasileiros. O I deve ficar junto com o E. Mundial. Separa ali. Errado. Letra C. Evasão. Evasão. Aqui está correto. Interesse. Também está correto. Letra C, a princípio, o nosso gabarito. Letra D. Terceiro. Deveria estar junto ali. Ó, dígrafo com letra repetida separa. Tem que vir para cá. Naiz, separa aqui também. E letra D, errado. Deu, ok. Economia, separa. O E ali também. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Número 12. Em relação ao trecho, é verdade, só muito raramente essa subordinação permanece estável, pois acontece ao texto de o livro ser apenas um comentário da imagem e o percurso sucessivo, pelas palavras, de suas formas simultâneas. Assinale a alternativa correta. Letra A. O termo estável recebe acento porque a última sílaba é mais forte. Beleza, então aqui nós temos um trecho e a partir desse trecho a banca vai dando para nós os termos que deveremos analisar. O primeiro dele é a palavra estável.
dizendo que recebe acento porque a última sílaba é a mais forte? Não. É estável. Então, tá é mais forte, é a penúltima sílaba e não a última. É uma paroxítona terminada com L. B. Em sucessivo, o som S é realizado de 3 formas diferentes. Por S, por T e SS. Perfeito. Sucessivo. Letra B, a princípio é o nosso gabarito. C. Em raramente, as duas ocorrências de R representam o mesmo som. Não. Ó, Rá tem um som arrastado. Rá tem um som tremido. Então, não é o mesmo som. D. A palavra essa apresenta a mesma quantidade de letras e de sons. Essa, SS. 1, 2, 3, 4 letras e 3 sons. Então, não está certo. É. A palavra simultâneas possui 4 sílabas. Simultâneas. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Errado. Letra B, de fato, é o nosso gabarito. Número 13. Considerando o número de sílabas de cada palavra, assinale a alternativa classificada corretamente. Letra A. A adolescência é polissílaba por possuir 3 sílabas? Não, né, gente? Só a definição ali já está errado, porque poli é 4 ou mais. Muitos é trissílabas por possuir 3 sílabas. Muitos é dissílaba, possui só 2. Sob é dissílaba por possuir 2 sílabas. Não, é mono, é um prefixo monossilábico. Até é monossílaba por possuir uma sílaba. Não. Até é dissílaba. Sabedoria. Sabedoria é polissílaba por possuir 5 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Exatamente. Certo? Letra E, da número 13, é o nosso gabarito. Número 14. Entre a divisão silábica de todas as palavras está correta. Vejamos. Insulto, ok, está. Expressão já não está. Ó, esse S vem para cá. Questionamento está certo. Expressão não está. Letra A não está certo. B. Sociedades. Sociedades. Separa aqui. Examino. Esse E também separa. Obra. Perfeito. Eita. Aqui deveria estar junto. Soamento. Questões. Aqui junto. Contra. Separa. São. Avaliação. Perfeito. Liberdade. Perfeito. Adjetivando. Perfeito. Letra D, a princípio, gabarito. Vidor. Perfeito. Subs. Aqui separa. O B vem para cá. Substantivos. Errado aqui. Certamente. Então, ali o E está errado. Letra D, nosso gabarito. Questão número 15, última questão desta aula. Considerando as palavras do primeiro parágrafo, assinale a alternativa correta. Apoiou apresenta 3 sílabas e um tritongo. Realização, 5 sílabas e um hiato. Aqui, apoiou, vejamos. Apoiou. Apoiou. 3 sílabas. E um tritongo? Não, não é. Errado. Sonho apresenta 2 sílabas e um dígrafo. Sim, separou aqui, sonho. O dígrafo NH. Aqui está certo. Longo apresenta um dígrafo vocálico. Long. De fato tem. A princípio, letra B está tudo certo. C. Exclusivamente apresenta 6 sílabas. Exclusivamente.
Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. E um dígrafo vocal. Tem um dígrafo vocálico aqui. Mas também tem um dígrafo consonantal aqui atrás. Não, não tem dígrafo consonantal, perdão. Exclu tem o som separado. O X tem um som e o C tem outro. Trabalho tem 3 sílabas. Trabalho, 3 sílabas. 2 encontros consonantais? Não, porque o LH, ele não é encontro consonantal, ele é dígrafo. Então, está errado ali no finalzinho. Imprensa. Imprensa. 3 sílabas, ok. 3 encontros consonantais. Não. Ali a banca está sugerindo que o M com P é encontro consonantal e o N com S também, mas não será. É aquele caso que eu já venho falando com vocês. Do M trazer o som nasal para o I e com isso formar um dígrafo, sendo o M uma letra nula desse dígrafo, não tem som sozinho, né? Não tem som consonantal. E para formar encontro consonantal, eu preciso de sons consonantais. E o M ali não tem. O mesmo acontece com o N, que também trará para a palavra um som nasal e não um som consonantal. Letra E. Delirantemente. Apresenta 6 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E 2 dígrafos vocálicos. Aplaudido. Opa, 2 dígrafos vocálicos primeiro, né? Ok. 2 dígrafos vocálicos. Agora, aplaudido. Aplaudido. 5 sílabas? Não. 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, está errado aqui no finalzinho. Está falando que tem um hiato também. Não tem hiato. Ó. Sendo assim, número 15, letra B de bola, o nosso gabarito. Certo, pessoal? Muito obrigada pela presença. Vejo você na próxima aula. Até já!